A expansão russa na Ásia Central. As posses russas da Ásia Central se estendiam dos territórios do moderno Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e do Uzbequistão. Os primeiros contatos do Estado russo com os estados da Ásia Central datam do século XVI. Em 1589, o Burkhara Khan procurou amizade com Moscou, desejando estabelecer relações comerciais. Desde a época do czar Mikhail Fedorovsky, os russos começaram a enviar embaixadores à Ásia Central para buscar novas oportunidades para seus mercadores. Mas, na segunda metade do século XIX, ocorreram uma série de campanhas militares do exército russo contra os khanatos e tribos da Ásia Central. Esse processo só foi concluído em 1890, com a anexação do Turquestão. As justificativas para a política colonial russa na Ásia Central foi a ocupação das fronteiras naturais da Rússia, a pacificação das lutas civis e a cessação dos ataques predatórios que dominavam as linhas de fronteira e rotas de comércio. Mas o maior interesse nessa área estava na indústria e agricultura algodoeira. No final do século XIX, ao início do século XX, a Rússia era a maior potência têxtil do mundo, com grandes fábricas de tecido como chita, algodão e cetim. No início, o algodão era comprado dos Estados Unidos, mas posteriormente, com o advento da Guerra Civil Americana, o fornecimento de algodão para a Rússia foi drasticamente interrompido, o que forçou o Império a desenvolver sua própria produção de algodão nas repúblicas da Ásia Central. O problema do clima quente e seco do Turquestão foi resolvido com sucesso por meio de irrigação. Em uma área de 100 mil acres de estepes áridas, foram criados reservatórios nos quais a água do rio Murgab foi coletada. No período de 1895 a 1910, uma plantação de algodão com uma área de 25 mil acres foi organizada. Pomares foram plantados e foram construídos assentamentos iluminados por eletricidade. Devido às grandes obras de irrigação no Turquestão, a colheita de algodão em 1913 aumentou em 388%, abrangendo todas as necessidades da indústria têxtil russa. Atualmente, o Turquestão conta com a mais avançada tecnologia de plantio e colheita de algodão e vende seus produtos para o mundo todo. Mas esse sucesso foi fruto de mais de um século de trabalho e cooperação entre turcomenos e russos. Para escoar rapidamente o algodão para as fábricas têxteis na Rússia europeia, no final de 1880, iniciaram-se as obras de construção da ferrovia Transcaspiana. Com isso, o tempo de entrega da carga de Fergana a Moscou
passou a ser de 18 a 20 dias. A construção de ferrovias era de grande importância, uma vez que as ferrovias conectavam a Ásia Central com os centros industriais da Rússia e os puxavam para o mercado econômico. A troca de mercadorias aumentou acentuadamente. As ferrovias também foram de importância militar estratégica para a transferência de tropas e a supressão de levantes. A construção da estrada transcaspiana foi um fator decisivo na conquista do oásis turcomenos. Oficinas e depósitos ferroviários eram os baluartes da classe trabalhadora emergente na Ásia, cujas principais fontes eram nativos sem terra, camponeses, migrantes e artesãos. No início do século XX surgiram os principais empreendimentos industriais, principalmente aguadoeiros e têxteis, além de moinhos, laticínios, empresas de processamento de matérias-primas agrícolas, curtumes, usinas de graxa, sabão, destilarias e mineração de sal. A indústria de mineração também se desenvolveu em Altai e no Cazaquistão Central, onde ricos depósitos de metais não ferrosos, carvão e ferro, foram explorados. A produção de petróleo começou no Cazaquistão Ocidental. Como pudemos perceber, as relações comerciais entre Rússia e suas posses na Ásia Central não eram predatórias. Tanto russos como nativos foram beneficiados. Um dos historiadores das campanhas do Turquestão, o major-general Lev Konstenko, escreveu: "Não são planos ambiciosos e nenhum outro cálculo egoísta que guiam a Rússia em seu movimento para a Ásia Central, mas apenas o desejo de pacificar aquela terra, dar ímpeto às suas forças produtivas e abrir caminho mais curto para vender os produtos do Turquestão para a parte europeia da Rússia." A situação dos nativos sob o domínio dos clãs locais e da nobreza não eram harmoniosos. Por isso, a chegada das tropas russas anunciou a chegada de uma vida melhor. Larenberg escreveu: "O Kirsk de Juan Daria me agradeceu por libertá-los dos inimigos e destruir os ninhos do ladrão." O historiador militar Dmitry Fedorov afirmou: "O domínio russo adquiriu grande encanto na Ásia Central, porque se marcou com uma atitude humana e pacífica para com os nativos e evocando a simpatia das massas. Era um domínio desejável para eles." Após a conquista da região, a administração russa, tentando não perturbar o modo de vida dos povos muçulmanos locais, manteve, com pequenas alterações, a corte dos qazis, de acordo com a lei religiosa muçulmana. Os cargos administrativos, como anciãos de clãs, sultões e juízes locais, eram selecionados por meio de eleições. No final do século XIX, os camponeses das províncias da Rússia e da Ucrânia começaram a migrar para as terras do Turquestão e dividiram suas experiências com os povos locais. Os colonos traziam suas colheitas habituais, trigo de primavera, centeio, aveia, milho, batata, linho, repolho, tomate, beterraba sacarina, que antes eram insignificantes no Turquestão. Além disso, a população local
começou a adotar um elemento da pecuária como colheita do feno, uma vez que antes disso havia apenas pastagens de inverno distantes com mortes regulares no inverno. Em geral, havia uma certa divisão de trabalho. A população local trabalhava na pecuária, cultivo de algodão e melões, artesanato tradicional. Os colonos russos forneciam pão, vegetais e estavam envolvidos na criação de gado leiteiro. Além disso, os povos locais receberam outros privilégios. Em 1909, o Banco do Estado começou a organizar pequenos empréstimos estatais acessíveis. Em 1914, 482 dessas parcerias receberam empréstimos totalizando 9,78 milhões de rublos. Mas nem tudo foi tão harmonioso na diplomacia russa na Ásia Central. Durante o século XIX, encontrou oposição diplomática e não militar da maior potência colonial, a Inglaterra, que viu a colonização russa da região como uma ameaça potencial ao seu domínio na Índia. Mas os temores ingleses não se justificavam, pois a política da Rússia é retratada como defensiva. O confronto entre os impérios russo e britânico, pelo controle da Índia e da Ásia Central no século XIX, recebeu o nome de O Grande Jogo. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Ângel. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.